Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? A nossa mensagem de hoje será uma mensagem forte para você que vive querendo desistir, que vive desanimado, que acha que a sua vida é uma porcaria e que não consegue ter mais vontade de viver. Essa será uma mensagem para mudar tudo isso. Prestem muita atenção, pois ela poderá mudar a sua vida por completo. Muitas pessoas confundem coragem com desistência. Alguns dizem, sou forte porque decidi acabar com tudo. Mas, na verdade, isso não é força, é ceder à fraqueza. Muitos acham que isso é a maneira mais fácil de se resolver as coisas, desistindo de tudo e de todos. Mas pergunto, e a sua família? Está ciente do que você está pensando ou pretende fazer? Porque isso não é um ato que afeta somente você, mas afeta a todos que estão à sua volta. Coragem de verdade é permanecer quando a alma quer fugir, é resistir quando tudo parece contrário, é ser forte em momentos de dor e tristeza. O que você chama de desistência pode ser exatamente a porta fechada para o futuro que Deus já escreveu para você. Você já parou para pensar para onde você vai se você desistir da sua vida? Se Deus nunca desistiu de nós, por que você tem que desistir de você? Deus tem planos para todas as pessoas, para todas. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ah, pastor, se Ele tem planos para a minha vida, por que tudo está dando errado? Porque só consigo enxergar tristeza, sofrimento e dor na minha frente, na minha vida. Porque talvez você já tenha tentado de tudo para ser feliz, mas não tentou se aproximar de Deus da forma que deveria. Muitas pessoas falam de Deus, dizem até o conhecer, dizem o amar, mas não o conhecem de verdade. Conhecer Deus de verdade é conhecer a sua palavra. A partir do momento que a pessoa entende que Ele nos criou para sermos seus filhos e toma posse disso, as coisas começam a mudar, começam a acontecer. Muitos dizem ser filhos de Deus, mas não é a verdade. A palavra é bem clara quando diz em João, capítulo 1, versículos do 11 ao 13. Ele veio em sua própria terra e entre seu próprio povo, os judeus, mas ele não foi aceito. Mas a todos que o receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, como resultado do desejo humano, mas da vontade de Deus. Jesus veio aqui como filho de Deus e o seu próprio povo o recusou. Hoje, muitos ainda continuam recusando Jesus, deixando ele como somente aquele que eu amo de longe. Não quero ser seu discípulo, não quero ir para a igreja, não quero aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Então, você também não pode ser chamado de filho, porque você o está recusando. Deus só chama de filho aqueles que recebem seu Filho amado Jesus como Senhor e Salvador. Ah, pastor, eu não creio que seja desta forma. Creio que todos são filhos de Deus. Será? Então por que muitos estão desistindo? Muitos estão indo por caminhos errados nas drogas, na prostituição, na bandidagem. Sabe por quê? Porque não existe Deus na vida dessas pessoas, pois se houvesse, ouviriam a voz de Deus e fariam o que é certo. Quando uma pessoa diz que todos são filhos de Deus, está apontando para Deus e falando assim, por que você não toma conta dos seus filhos que fazem tudo de errado? Não é assim que a gente fala das pessoas que não tomam conta dos seus filhos e fazem tudo de errado? É como se Deus fosse culpado por tudo que acontecesse no mundo. Deus nos deu livre-arbítrio para escolhermos, para tomarmos nossas próprias decisões. Ele também nos deu o direito se queremos ou não estar perto dele. Deus não obriga ninguém a se aproximar dele. Então, nem todos podem se dizer filhos, porque Deus só tem como filhos aqueles que querem ser. Mas para muitos é mais fácil pegar o caminho errado ou desistir de todas as coisas. Te pergunto, o que significa desistir? Desistir não é apenas largar um projeto, é abandonar a esperança. Quando alguém desiste da vida, da fé ou do propósito, está cancelando com as próprias mãos o futuro que Deus ainda não revelou. Deus tem tantas coisas boas para te dar e você está sofrendo simplesmente porque não quer se aproximar dele. Aí você vai dizer assim, ah, pastor, eu já tenho a minha religião, eu prefiro a minha religião. E quem está falando de religião aqui? Estou falando de Deus, de você
parar de ser religioso e fazer uma oração para ele dizendo: Senhor, eu nunca te conheci de verdade, mas eu quero te conhecer. Está na hora de você se ajoelhar e pedir para ele se tornar o seu pai. Se você fizer isso e diante dele pedir perdão pelos seus pecados e pedindo para ele fazer parte da sua vida, eu duvido que a sua vida não mude em pouco tempo. Eu duvido. Mas não será uma mudança qualquer. Será uma mudança enorme. Uma mudança para transformar a sua vida por completo. Você precisa se preparar até porque os planos de Deus vão começar a acontecer. O diabo quer matar a sua história. Ele quer matar a sua história com Deus, roubar a sua vida com Deus e destruir a sua vida com Deus. Jesus quer te dar uma vida cheia de vitórias. Ele veio para nos dar vida com abundância. Se você não tem isso na sua vida, é porque está faltando Jesus nela. Quem diz acreditar em Deus precisa acreditar que Jesus é o seu Filho. E quem acredita nisso precisa acreditar que a Bíblia é um manual de instruções que o Pai deixou para nós. É como se fosse um diário que as pessoas escrevem, cheio de instruções com o mapa da mina. A Bíblia é o mapa da mina. Tudo ali tem orientação de Deus. Se você precisar de qualquer coisa para qualquer área da sua vida, Deus te mostra. Ah, pastor, mas a Bíblia foi escrita por homens. Ok, eu já falei isso aqui e repito. Mesmo que Deus, o próprio Deus, tivesse descido do céu, do seu trono de glória e tivesse escrito, muitos não acreditariam. Jesus, o seu filho, veio aqui e muitos não acreditaram nele e não acreditam até hoje. Então, desculpas de que foi escrita por homens é a desculpa que muitos usam para não ler a palavra de Deus. Aí eu te pergunto, um livro de histórias, por exemplo, de um autor conhecido que escreve sobre a verdade da vida. Esse sim você acredita, porque ele escreveu sobre as verdades da vida. Ué, mas ele não é um homem e todos nós não temos defeitos e somos falhos? Então você prefere acreditar em um homem que escreveu um livro de que homens que foram escolhidos por Deus para escrever a sua palavra? Estão vendo como é conveniente escolher o que queremos para a nossa vida? Se eu escolho não ler a Bíblia e não me aproximar de Deus, eu estou dizendo para ele que não quero ele perto de mim. É sua a decisão. Por isso, tantas pessoas sofrem por não compreender que Deus só se aproxima de quem quer ele por perto. Quero te mostrar na Bíblia um pequeno exemplo de um homem que pensou em desistir e olha que ele era profeta de Deus. Estou falando de Elias, que pediu a morte. Ele pensou em desistir da vida porque ele estava sendo perseguido por uma rainha, a Jezabel. Mas Deus lhe deu pão, água e uma nova missão. Ele estava fugindo de uma mulher. Ele estava pensando em desistir, mas Deus mostrou que com ele é diferente. Ao invés de morte, ele te dá pão, te dá água e te dá uma nova missão, ou seja, uma nova vida. Querem ver um exemplo de quem não desistiu? Paulo, o apóstolo Paulo, sofreu prisões, açoites, fome, mas declarou: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele confiou em Deus até o fim da sua vida. Você acha que desistir de tudo é ser corajoso? Te digo que desistir é enfrentar o problema e não correr dele. Mas não digo para você enfrentar do seu jeito, não. Digo para você enfrentar de uma forma diferente. Você que nunca tentou se aproximar de Deus, mas está tentando desistir de tudo e de todos. Faça diferente hoje. Dê uma chance somente para Deus te provar que Ele existe e que Ele te ama. Se ajoelhe, ore e seja sincero com Ele. Exponha toda a sua vida diante dele e peça no final para Ele mudar sua vida. Depois, somente acredite que Ele ouviu e deixe Ele começar a fazer a mudança. Mas se prepare, muitas coisas boas irão acontecer. E você irá até pensar: por que não fiz isso antes? Por que nunca deixei Deus fazer parte da minha vida? Não aceite as mentiras que dizem que sua vida é inútil. Não roube de si mesmo o futuro que Deus escreveu para você. Entregue sua dor ao Senhor e deixe que Ele te fortaleça. Deus pode mudar a sua história. Não desista. Deus quer te dar o melhor e quer te chamar de filho também. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra forte. Palavra para mudar a vida de muitas pessoas. Tem muitas pessoas necessitando dessa mensagem e eu peço ao Senhor que essa mensagem chegue ao lar e à casa de muitas pessoas. Pai, que essas pessoas possam compreender que a vida dela não é inútil, que elas possam compreender que elas não têm que desistir da vida dela, pelo contrário, elas têm que se aproximar do Senhor para que o Senhor possa mostrar que as ama de verdade. Muitos dizem te conhecer, muitos dizem até te amar, mas amar de verdade é te conhecer, é conhecer a tua palavra, conhecer a verdade que liberta. Muitos dizem: mas eu tenho a minha religião. Temos que esquecer nesse momento a religiosidade, temos que falar de Deus, temos que falar do Senhor.
Precisamos colocar o Senhor aqui dentro do nosso coração e deixar o Senhor agir. Muitas pessoas não querem se aproximar do Senhor porque temem até essa mudança, porque acham que o Senhor vai transformar, que o Senhor vai fazer elas ficarem bitoladas. Nada disso, isso é mentira do diabo. Pai, coloca na cabeça dessas pessoas e mostra para elas que o Senhor só tem amor para dar para elas, que o Senhor só tem o melhor para a vida delas, paz, amor e prosperidade. É isso que o Senhor quer dar para elas e elas não entendem. Eu te peço, Senhor, que essa mensagem chegue e toque no coração de muitas pessoas e transforme a vida delas a partir de hoje. Desde já eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor é um Deus que fala somente a verdade e cumpre a sua palavra. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com aquelas pessoas que você está vendo que ela está desistindo da vida. Ela mande essa mensagem, compartilhe com ela. Talvez essa mensagem possa abrir os olhos dela e ela consiga enxergar Jesus na frente dela. Amém, povo de Deus? Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.